Pronto, Gilton, pode começar. Pessoal, pois boa noite a todos aqui presentes. Primeiro, parabéns ao programa de mestrado profissional em letras em rede nacional, especialmente parabéns à unidade Paulo dos Ferros da UERN, em nome da professora doutora Crisna Pereira, atual coordenadora do programa. A gente saúda a todos que estão aqui na sala e todos que irão ouvir essa palestra, essa conversa posteriormente. Saudar aos egressos do Prof. Letras, saudar também aos alunos e egressos, alunos do Prof. Letras e egressos, alunos e egressos dos demais programas de pós-graduação do campus e de outras universidades, professores do campus, aqui profissionais da FAPERN, da educação básica, todos vocês sintam-se, de fato, abraçados e, mesmo à distância, é um momento que a gente se encontra virtualmente para conversar. Quero fazer um agradecimento especial à professora Krishna por ter nos convidado para mediar esse primeiro programa, esse primeiro intervalo acadêmico. É um nome que diz um pouco dele na essência, por ser intervalo, não ser uma coisa tão formal, mas não deixa de ser um acadêmico. São os intervalos da academia que a gente conversa. Quero dizer a todos os presentes, a todo aqui o auditório, que a ideia é uma conversa, a gente vai dividir a nossa programação em 4 partes, certo? Primeira parte, essa que eu estou fazendo, ainda tem uma fala da professora Krishna, coordenadora, na abertura oficial do programa, e depois a gente passa para a convidada, a debatedora, a professora Mônica. Em seguida, logo desse primeiro momento dela, ela vai abrir um pouquinho para algum diálogo, e aí ela vai retomando alguns pontos da conversa sobre ensino de língua e cultura local. Ao final, a gente tem uma conversa boa entre a gente e retomamos para considerações finais, para perguntas e intervenções. O ideal é que seja toda a atividade concluída em 1 hora. Nós estamos a 19h15, porque fica mais fácil para se assistir depois. É claro que passar alguns minutos não tem problema, sendo no Google Meet. Se fosse em outro canal, teria. Certo? Então, boa noite aos presentes mais uma vez. E eu já quero passar a professora Krishna. Krishna, muito obrigado pelo convite para mediar esse momento, e já passo a Krishna para fazer a saudação e a abertura oficial desse primeiro encontro, nesse programa do primeiro, como é, Krishna? Primeiro intervalo acadêmico. Programa Prof. Letras Intervalo Acadêmico. Pronto, o primeiro programa Prof. Letras no intervalo acadêmico, ok? Hoje, que são 5 de agosto de 2020, uma nova marca, e que, segundo o Krishna me contou, essa marca, viu, Aldair, que falou há pouco, não é para se acabar após a pandemia, não. A gente vai aproveitar esse canal para ficar conversando, outros egressos daqui do programa, de outros programas, fazer intervalos e dialogando da forma mais democrática possível. Então, passo a palavra à professora Krishna Sibeli Pereira, coordenadora do programa de mestrado profissional em letras, em rede nacional, unidade de Paulo dos Ferros, para fazer a abertura oficial deste programa. Bom, a gente já fez quase a abertura, né? Como sempre, mas é só para primeiro agradecer a Gilton, a Mônica, que topou, né, essa ideia. Na verdade, essa ideia nasceu com essa conversa com o Gilton. Eu já tinha uma ideia, mas aí eu digo, não, vamos ver o que é que, né, se realmente vai dar certo nesse sentido, que é mais a intenção desse momento é trazer essas pessoas que são egressas do Prof. Letras, para que possam dar essa contribuição, possam discutir, principalmente nesse momento de pandemia, que esse espaço é super agradável no sentido de que dá essa mobilidade de você estar em casa e mesmo assim poder participar desses momentos de diálogo. Então, a intenção real desse programa é fazer com que os egressos e, claro, os atuais alunos da turma 6 possam contribuir com seus orientadores
e possam discutir uma temática. Né? Então, estou muito feliz por Gilto ter aceitado. O bom de Gilto é que ele aceita, topa qualquer coisa, né, minha gente? Então, isso já é uma grande, já é um bom caminho. Então, eu fico muito feliz nesse sentido, porque ele disse, de boa, eu topo. E quando eu disse assim, a intenção é que isso, né, venha por mais tempo, que a gente possa trazer outros e que você dê partida, né, a esse momento, então foi muito bom. E aí, eu fiquei muito feliz quando ele disse que eu disse, olha, a ideia é que a gente traga um egresso, né? E claro que ele tem muitos egressos do Prof. Letras, e aí a gente pensou, né, Mônica, como da primeira turma, não é isso, Gilto? Então, para ela fazer parte desse momento, e ela, assim, topou na hora, assim, Mônica é igual a Gilto, acho que por isso que eles deram muito certo, a pessoa diz, precisa argumentar não, viu, o povo da argumentação, ela já foi de boa, então, assim, eu estou muito feliz mesmo com esse momento. Gostaria de agradecer a todos que a gente está numa sala com 66 pessoas. Hoje é um dia que tem live por todo o canto, eu disse até a Gilda, assim, porque tem muitas coisas acontecendo, né? A UERN está com um semestre que está querendo iniciar e tem muita coisa acontecendo, então, graças a Deus que está tendo espaço para todo mundo e que a temática é muito boa, né? A questão da cultura e Gilto, né? Isso é muito importante para esse momento e para a gente falar um pouquinho mais. Então, só tenho a agradecer. Queria que vocês que estão aqui, se ainda não estiveram na página do programa, visitem a página do programa no Instagram, Prof. Letras CAF, para a gente poder compartilhar esses momentos, para a gente poder colocar lá, para dar uma visibilidade maior possível a esse programa, principalmente porque o impacto dele na educação é direto, né? Já que os professores estão engajados diretamente na sua sala de aula, ou seja, é uma realidade e é uma formação já direta para esse momento. Então, a ideia é que a gente dê continuidade e que a gente possa realmente expandir cada vez mais esse momento. E eu estou muito feliz porque tem muita gente de casa, muita gente fora de casa também. Então, meu agradecimento. E aí eu passo a palavra para a Mônica e já meu agradecimento a todos. Mônica? Boa noite, Cristina, boa noite, Gilto, e boa noite a todos os que estão presentes, né, nesta sala de reunião. Eu me sinto muito lisonjeada, né, de fazer parte da primeira reunião do intervalo acadêmico do Prof. Letras. E dizer que estou feliz por continuar, né, tendo oportunidades de divulgar o trabalho que eu fiz quando estive no mestrado, a minha pesquisa, que tem trilhado um caminho constante, não é, de estudos, de outras pesquisas, tem alavancado outras pesquisas na área de cultura e especificamente na área de educação, de pedagogia, de ensino. Eu me sinto lisonjeada, quero agradecer desde já a Crisna, a Gilton, por ter me convidado, né? E é isso. O meu trabalho tem um vínculo bem estreito com a cultura local, né? A cultura indígena. E foi um trabalho que mudou muita coisa dentro do meu município, né, do lugar que eu vivo, da cidade de Apodi, mudou muitos pensamentos a respeito de cultura indígena, a respeito de história indígena, e até hoje eu tenho notícias de estudos que são feitos com ele, que é referência em outros estudos de outros alunos de mestrado, alunos de graduação, alunos de especialização da UERN e até de outras universidades federais. Então, a grande vantagem
do meu estudo ter inserido, ter articulado o ensino de língua portuguesa à cultura local foi essa, porque eu consegui realmente o objetivo que eu queria, que era divulgar a história do meu povo, né, do povo do qual eu sou descendente, que é o povo Paiacu, do Apodi, e, ao mesmo tempo, conseguir trazer para a escola a temática indígena, algo que faz parte da LDB, da Lei 11.145, se eu não me engano, 645, e que não é trabalhado tal qual como é pensado legalmente, né? Às vezes o professor trabalha de uma forma que é totalmente desvia-se do que diz a lei. E um dos pontos importantes, né, que a gente consegue, para falar do ensino de língua portuguesa articulado à cultura local, baseada na intervenção que eu fiz, que foi trabalhar a temática indígena, né, uma pesquisa relacionada ao massacre que aconteceu na Serra de Porto Alegre, em 1825, onde foram mortos dezenas de índios. A gente fala de 70 indígenas, mas, na verdade, nós não sabemos quantos indígenas podem ter morrido, né, naquele momento, e até antes e depois, né, porque a gente sabe que o verdadeiro objetivo da colonização era exterminar o povo indígena, porque eles queriam o território. E, para conseguir isso, né, os massacres eles eram constantes na região de Apodi, que era a Ribeira do Apodi. E eu trouxe para a escola essa temática que até então não era trabalhada. Eu trouxe para dentro da escola um conhecimento que ninguém tinha, nem os professores de história. Muitos professores chegaram para mim e disseram: se teve esse massacre? Eu disse: teve sim. Teve sim. Aí a gente vai recontar a história. E foi uma coisa assim que depois eles começaram a ver que realmente o massacre existiu, que realmente o trabalho tinha fundamento, e outros professores se envolveram na proposta, né? Daí é interessante falar que o primeiro ponto, né, que eu coloco como positivo para se trabalhar o ensino de língua portuguesa articulado à cultura local é a questão da interdisciplinaridade, né? Porque quando você coloca cultura no ensino, você já traz história, geografia, arte, religião, não é? Porque as crenças religiosas também são cultura, você traz identidade, você traz muita coisa que está dentro de todas as outras ciências, né, de todas as outras áreas, né, e você pode fazer esse ensino articulado com todos os outros componentes curriculares. Então, a interdisciplinaridade é o ponto principal. E é uma proposta, é uma característica, né, uma proposta que está embasada na ideia de Paulo Freire, né, que ele coloca a interdisciplinaridade também como um dos pontos principais quando se trabalha a dialógica no ensino. E a cultura, a memória, quando se traz o aluno para falar, para dizer o que sente, para comunicar o que ele vive. Então, essa questão interdisciplinar foi muito importante no meu estudo, porque eu tive um professor de história que se envolveu, uma professora de geografia que também se envolveu no estudo. E isso foi importante para os alunos, porque eles tiveram outras atividades que estavam relacionadas a essas disciplinas. Os professores de história, eles
foram responsáveis por trabalhar justamente, por pesquisar e, ao mesmo tempo, trabalhar todo o percurso histórico da colonização na Ribeira do Apodi, né? E fazer relação desses fatos históricos com a colonização no Brasil, a colonização no Rio Grande do Norte, né? Levando o aluno a refletir sobre as suas origens históricas, culturais, sociais e até linguísticas. Porque eles começaram a descobrir que muitas das palavras que a gente fala, muitos dos nomes de cidades, nomes até de estados brasileiros, eles têm origem nas línguas indígenas. Então, isso foi muito importante para o trabalho realizado, para a minha intervenção. O segundo ponto que eu coloco como importante é a reflexão, ação, reflexão, que também se pauta em Paulo Freire e em outros pensadores, né, que trabalham com essa proposta de se partir da realidade local, né, no ensino, seja de português ou de qualquer outra disciplina. Eles tiveram a oportunidade, eu trabalhei com 10 alunos do 9º ano. Esses 10 alunos tiveram a oportunidade, muitos deles, de se auto-identificar, né, de conhecer a sua história, de perguntar aos pais de onde eles vieram, né, se algum deles tinha alguma herança indígena, e realmente tinha. Aí a gente começou a perceber que na escola onde se pensa que só existem pessoas de uma mesma cultura, ali está a diversidade de culturas, né? Ali está uma diversidade de fenômenos vividos pelo ser humano, por aquelas crianças, por aqueles adolescentes, por aqueles adultos, né? Porque a escola também tem o programa de EJA, e que são vinculados às suas origens históricas, né? Então, os alunos ficaram conhecendo a sua história, conseguiram descobrir de onde eles vieram, né? Se realmente eles tiveram, se eles realmente tinham descendência do povo do qual a gente estava falando nas aulas. A gente desenvolveu a proposta em 3 círculos de cultura, né? E em cada ciclo a gente foi trabalhando a imagem do índio, não é? No Brasil, na sociedade, na escola, na família. A gente levou imagens de indígenas de diferentes épocas, inclusive atuais, né? Índios atuais que usam celular, que assistem televisão, e que a gente pensa que aquela pessoa não é indígena porque faz isso. Porque existe um pensamento muito retrógrado do índio, né? A gente imagina que o índio é o índio quinhentista, o índio de 1500, quando, na verdade, o índio também passou por esse processo, né, de evolução, e hoje ele tem o direito de usar qualquer coisa que o outro use. Seria cada vez mais cruel, porque a gente sabe que a estratificação social é muito cruel, mas seria cada vez mais cruel se a gente quisesse limitar o índio a viver somente na mata, nu, pescando, caçando, e ele não tivesse a oportunidade ao conhecimento, à tecnologia e a todas as outras coisas que as outras etnias têm, né? Então, a gente começou a fazer essa reflexão, né? Essa reflexão sobre qual é o índio que está guardado em você, qual é o índio que você vê, que você conceitua, né? Como é que você vê o índio
hoje. A gente sabe que existem comunidades isoladas, né, que ainda vivem aquela cultura tradicional, mas existe o índio urbano também, né? Inclusive em Natal nós temos um bairro inteiro de indígenas, né? Nós temos aqui no Rio Grande do Norte mais de 2.000 pessoas que se auto-identificam indígenas, eu sou uma delas, né? Aqui em Apodi nós temos hoje mais de 70 famílias, não são pessoas, são famílias, né? Então, quando você diz famílias, 70 famílias, são muito mais do que 2, 3 pessoas que se auto-identificam como indígenas da etnia Paiacu do Apodi. Né? Então, e esses indígenas, eles, alguns, né, vivem fazendo parte desse grupo de minorias que é estratificado. Muitos deles não têm emprego, não tiveram acesso à escola, não têm uma casa para morar, né? Não conhecem a sua cultura, porque ela foi extirpada da comunidade, né? Então, a gente precisa pensar a gente pensou, não é? Eu como professora, e falo sempre para os meus colegas de qualquer disciplina, que a gente precisa pensar em levar para a escola a temática indígena, fazendo essa reflexão, e não somente levar as penas, os cocais, as tintas, né, para se utilizar desses símbolos, que na verdade são símbolos da cultura indígena, para dizer que o índio foi, né? O índio não foi, o índio é. Ele não foi, ele é. E a gente vê no nosso meio muita marca da cultura indígena. Nós, ao pesquisarmos, né, durante a intervenção, nós tivemos a oportunidade, além de ver que tem muito das línguas indígenas na língua que a gente fala e escreve, também nós começamos a perceber que na nossa alimentação, na nossa música, na nossa vestimenta, tem muito dos aspectos culturais indígenas. Tem muito mais do indígena do que do europeu. Na verdade, foi muito mais o europeu que se apropriou do que era do índio, do que o indígena ter se apropriado do que era do europeu, quando se fala em termos culturais. Então, toda essa reflexão foi possível ser feita quando a gente conseguiu levar para a escola a temática indígena. E, como se propõe essa reflexão, os alunos, eles também são orientados, mediados para a ação, né? Para agirem sobre. Eu trabalhei com o gênero relato histórico, gênero textual relato histórico. Eles tiveram os 3 círculos de cultura, onde a gente discutiu, sistematizou a história, né? E, no final, eles ouviram, eles visitaram. Só um adendo aqui, Mônica, para o pessoal que não é da área, é bom eu só reforçar aqui que essa proposta com trabalho com a cultura local teve um respaldo metodológico com esse ciclo de cultura, os temas geradores, todos articulados com as questões de Paulo Freire. Ela falou lá no início e está retomando, detalhando agora. Aqueles que estão chegando após, a dissertação dela é um trabalho feito com ensino de português articulado à cultura local,
no caso da identidade indígena dos tapuias paiacus, ela tem essa discussão metodológica de Paulo. Então, é só para reforçar, porque chegou muita gente após a entrada, a fala, para isso, pode continuar a sua fala. Pode Que ficar à eu estou vontade. tentando fazer isso só para fazer essa mediação entre o público, quando entram as 10 ou 15 pessoas, para a gente inteirar todo mundo do que está acontecendo nessa sala. Pode ir, Mônica. Tudo bem. Então, é isso, gente. E o aluno, ele foi orientado, né? Ele foi estimulado a refletir sobre tudo isso e também a agir, porque ele foi orientado a escrever um relato, né? Depois de visitar o cemitério indígena em Viçosa, que lá existe umas covas que, segundo relatos do próprio povo de Viçosa, são dos indígenas que foram massacrados, né, no massacre, e também da liderança local indígena, que é Lúcia Paiacu Tabajara. Hoje, Lúcia, ela tem esse nome registrado em cartório, né? Ela ganhou na justiça o direito de usar o nome de origem das duas tribos, do pai e da mãe. A mãe, Paiacu, e o pai, Tabajara, lá de Pernambuco. Ela ganhou na justiça e o nome dela de registro hoje é esse, Lúcia Paiacu Tabajara. Na época, ela ainda era Lúcia Tavares, né? Lúcia Tavares nos acompanhou até Viçosa, fez todo o relato, contou a história lá em Porto Alegre, no auditório Cantofa e Jandi, do museu, né? Casa de Câmara e Cadeia, e os meninos, com base nesses relatos orais, eles escreveram um relato escrito, né, de toda a história. E a gente viu, né, que eles partiram de uma realidade local, regional, né, que surgiu em Apodi, porque os colonizadores, eles chegaram a Apodi, foi nas margens da Lagoa Itaú, que hoje é Lagoa do Apodi, que eles começaram a colonização. Era ali que existiam várias famílias indígenas, né, que viviam às margens dessa lagoa, e eles expandiram o território, né, ao qual eles tinham pretensão de colonizar, desde o Ceará até a Paraíba. E nesse espaço, né, a gente reconstruiu essa história, né, através dos relatos escritos pelos meninos. E a gente vê, né, que foi uma oportunidade eu já estou no terceiro ponto, de sistematizar e de registrar a memória local, né, porque nós tivemos que recorrer a pessoas mais velhas. Por exemplo, meu pai, ele tem 82 anos, e ele participou da minha pesquisa, né, como uma das pessoas que contou a história de outros massacres que existiram em Apodi e em Caraúbas, na Lagoa do Apanha-Peixe. Então, foi uma oportunidade também de sistematizar e de registrar a memória local, algo que até então não tinha sido feito, né? É tanto que a minha dissertação de mestrado, ela tem 300 páginas, porque tudo isso foi registrado, né, nesse trabalho. E foi um trabalho que, no quinto ponto, ele foi um trabalho que contribuiu para a formação da identidade cultural do município. Hoje,
né? Se antes a gente tinha a certeza que Apodi era a terra dos Tapuia Paiacu, né? Como os políticos vão para os palanques e dizem isso, né? Governadores, prefeitos, candidatos a vereadores, eles fazem questão de, em todos os seus discursos, colocarem essa frase, né? Apodi, terra dos Tapuia Paiacu. Se antes a gente tinha essa ideia, hoje isso é muito mais forte, né? Essa ideia é muito mais forte. É tanto que eu já fui convidada para várias escolas para dar palestras, né, a respeito da história indígena de Apodi. Já fui convidada para dar palestra no aniversário da cidade, né? Já fui convidada pela 13ª DIREC para dar palestra para os professores e com a participação de professores públicos e privados, né, de escolas particulares, sobre a introdução da temática indígena na sala de aula. E fui convidada pela Secretaria Municipal de Educação em 2019, né, para a jornada pedagógica, justamente para trabalhar com professores de escola do campo. Então, foi um trabalho que oportunizou, né, oportunizou ampliar a temática indígena na escola. Não serviu só para mim, mas serviu para as outras escolas, né? Serviu para o município e até hoje serve, não é? A minha dissertação, ela está exposta na Academia Apodiense de Letras e é utilizada como fonte de pesquisa por quem quiser, né, que vai lá e faz pesquisas. E o sexto ponto, não é que quando se trabalha com a cultura local, a gente também pode incluir o trabalho com leitura, literatura, produção escrita e oral, além dos aspectos linguísticos de forma reflexiva. A gente viu, né, eu até já relatei que nós trabalhamos com o gênero relato, então a gente partiu, né, de um trabalho com a teoria de gêneros de texto e de discurso, né, e também trabalhamos os aspectos linguísticos, né, a característica do gênero trabalhado, de como escrever um relato histórico e de como falar de um relato, falar num relato oral. Por todas essas experiências, né, por todas essas experiências, a gente passou ao realizar essa intervenção, né, com o trabalho com a cultura local. Eu não posso deixar de registrar, né, que hoje, sempre que eu passo em algum lugar, ou as pessoas me veem, elas me identificam por esse trabalho, né. Hoje eu faço parte da comissão de heteroidentificação, né, da UERN, eu e Lúcia, né, a gente faz parte, essa comissão que elaboramos a resolução para a questão das cotas raciais, né, da UERN, e somos, assim, procuradas por muita gente para pesquisa, os meninos que fazem pedagogia sempre estão nos procurando para entrevistas, para novas pesquisas com outros direcionamentos, né? Já tive alunos de pedagogia que
que vieram me entrevistar justamente para trabalhar as dificuldades de inserir a temática indígena na escola, né? Quer dizer, são muitas coisas que o trabalho com a cultura local proporciona. Eu aqui não estou para falar de outras temáticas, né? Eu estou para dar o exemplo do meu trabalho, mas a gente sabe que há um leque de possibilidades para se trabalhar a cultura local, né, a partir da realidade de um grupo social, das minorias, ou até das maiorias mesmo, de LGBTs, de mulheres, de violência contra a mulher, muita coisa que pode ser trabalhada, né, e articulada com o ensino de língua portuguesa, que pode trazer muitas reflexões para o ensino, né, para a escola, para o aluno. Eu não deixei de trabalhar, né, a intervenção, eu não trabalhei só uma vez, isso também é muito importante dizer. Eu fiz a intervenção em 2017, na Escola Estadual Professor Alvani de Freitas Dias, que é uma escola de ensino fundamental. Eu trabalhei no 9º ano. E em 2018, eu fui trabalhar numa escola de ensino médio, né? Eu fui trabalhar numa escola de ensino médio, a Escola Estadual Professora Maria Zenilda Gama Torres, e lá eu fiquei com 2 terceiros anos, né, para trabalhar língua portuguesa. Então, lá eu fiz também a intervenção, e de uma forma muito mais dinâmica, porque os alunos, eles dramatizaram a morte de Luísa Cantofa, o assassinato de Luísa Cantofa, o massacre, né? Eles tomaram conta da história, eles mesmos fizeram a história. Eles pesquisaram tudo quanto foi de objeto indígena, porque eles são de comunidades rurais, né, da Chapada do Apudi. Então, eles pesquisaram tudo quanto foi objeto indígena, pilão de pedra, tudo que era muito antigo, e trouxeram e fizeram a exposição na escola. Então, para mim, foi mais gratificante ainda, né, a continuidade do trabalho, né, com os alunos do ensino médio, porque por eles serem maiores, né, já mais conscientes, eles tiveram, né, a destreza de ir buscar, de pesquisar mais, né, e escreveram artigos sobre a cultura indígena. O trabalho final, né, do final do ano, cada um deles escreveu um artigo, mesmo simples, né, mas o gênero trabalhado foi artigo, né, artigo científico mesmo. A gente trabalhou com eles no terceiro ano do ensino médio. Então, gente, foi uma oportunidade muito rica, não é, de articular o ensino de língua portuguesa à cultura local e de reforçar, de fortalecer, né, a identidade indígena em Apodi, que até então ela era muito... A gente já tinha um trabalho no centro histórico, mas era aquilo assim, ainda muito limitado, né? E essa intervenção, ela trouxe a oportunidade de expandir para outros lugares, né, de trazer outros pesquisadores. E agora, né, a gente está já terminando, em processo de conclusão do Museu do Índio, o primeiro museu indígena do Rio Grande do Norte. Nós não temos em outro lugar, né? E o museu está fixado exatamente às margens da Lagoa do Apudi, no local onde existiam a residência, né, do povo Tapuia Paiacu. Ele está às margens da lagoa e está ficando, assim, uma riqueza de coisas que depois
os professores vão ter à disposição, né, as universidades, as escolas vão ter à disposição para trabalhar a temática indígena na região, não é só em Apodi, né, porque a temática indígena ela não é só de Apodi. Apodi foi a origem, mas ela se espalha pelas outras cidades da nossa região, oeste e alto-oeste potiguar, porque todos os outros municípios saíram, né, de Porto Alegre, que era a sede do governo naquela época. Eu não posso deixar de registrar, para finalizar, que quando eu cheguei no Prof. Letras, na aula de escolha do orientador, eu nunca esqueço disso. Todas as outras minhas colegas já tinham um orientador e eu não sabia de nada, né? Eu fui sem saber. E quando cheguei lá, quando o Gilto começou a falar, aí disse assim, eu só quero quem tiver pensando em trabalhar com a cultura local. Aí eu chego, me deu aquele alívio, né? Porque eu disse, eu vou fazer. Eu ainda lembro desse dia. Chega, me deu aquele alívio, porque naquele momento a minha pretensão era essa, não era de levar a história do meu povo, e não tinha visto ainda ninguém falar nisso. Aí, quando ele falou, aí eu disse, chegou a minha oportunidade. Aí eu falei tão acanhada, não é, que queria. Aí ele disse assim, eu me interesso. E eu vi que no final ele fez de tudo para ficar comigo, né? Fez todo um emaranhado de coisas ali que era para não deixar que eu fugisse das mãos dele. E todo mundo percebeu isso. Ora, para quem trabalha com a cultura local, onde a gente ia encontrar um indígena fazendo mestrado, querendo trabalhar isso na Escola de Educação Básica do Ensino de Língua Portuguesa, numa perspectiva de valorização. Eu digo, essa senhora Mônica Freitas não vai escapulir de mim de jeito nenhum. Mas foi muito bom, eu agradeço até hoje a ele, por isso que nós nos damos muito bem, não é? Porque, assim, o meu trabalho, ele não está guardado, né, numa gaveta, ele continua sendo trabalhado. Outro dia, eu encontrei uma menina que faz mestrado em Mossoró e ela me disse isso, ela disse, olha, estamos analisando o seu trabalho numa aula de filosofia. Aí eu fico muito feliz com isso, porque eu sinto que é um trabalho que não parou, não é? Até agora ele não parou, ele vive andando nas salas de aula, ele vive sendo visitado. Mônica, Oi. tem uma coisa também que seu trabalho, pela repercussão que deu o seu trabalho em todo o estado, ele ter sido citado, inclusive, no mapa indígena do Rio Grande do Norte. Como é o nome daquele livro publicado recentemente? Guia Indígena. Guia Indígena. E por aquele debate que a gente foi a uma TCM em Mossoró, e as pessoas ouviram muito, então algumas pessoas pensam, inclusive, que eu sou estudioso, oriento a cultura indígena. Não, eu oriento a cultura local. Eu trabalho com os indígenas, quilombola, trabalhadores rurais, memória, de idosos, história, cultura. Agora, é encantador, e a repercussão que esse trabalho deu para o prof. Esse outro, nós estamos falando disso, há outros trabalhos também, que não pode estar citando, porque vai esquecer alguns, e pode ser injusto, mas o trabalho de Mônica teve uma repercussão que mostrou que um programa profissional em letras lá em Paulo dos Ferros pode mudar a perspectiva do Estado, do Rio Grande, de um Estado, pensar algo importante da nossa cultura, que é a questão indígena. Então, ela pôs no mapa do Rio Grande do Norte, não só de Apodi, que foi um outro olhar, não só de Porto Alegre, nem da região, mas do estado do Rio Grande do Norte, que os tapuias Paiacu estão vivos, eles existem e querem seu respeito e sua identidade. Isso tem uma valorização na cultura local
que supera qualquer perspectiva. É só para dizer isso que, às vezes, eu tenho que me explicar, que eu não sou estudioso de ali, essa coisa assim, não, eu estudo cultura. Pois é. Por isso que eu citei, né, que o ensino de língua portuguesa articulado à cultura local, ele tem um leque de oportunidades. Não é só o indígena, não é? Tem os quilombolas, tem os negros, tem os povos de matriz africana, tem um monte de coisas que também o indígena está articulado, a gente tem sempre reuniões com esses grupos aí. E que podem ser inseridos, né, no ensino de língua portuguesa. Eu falo do meu trabalho porque foi um exemplo para a nossa comunidade. É claro que eu vou reforçar uma coisa aqui, para não ficar... para quem está de fora aqui, assistindo sua conversa, seu diálogo, para os que chegaram por último, lembrando que as pessoas que estão aqui de história, de geografia, de outras áreas, eu estou vendo gente até da área da saúde aqui, essa apresentação que a professora Mônica, mestra Mônica Freitas, da Rede Estadual de Ensino, do Apodi, ela é de Apodi e é também escritora da Academia Apudiense de Letras, ela fez como mestrando do mestrado profissional em letras em Pau dos Ferros e ela fez intervenção, pessoal. Ela disse lá no início, mas para vocês que chegaram por último, ela, com os alunos delas do ensino fundamental, ela pode detalhar daqui um pouco, lá de Apodi, ela os levou, fez todo o percurso que os índios foram forçados a levar em 1825, até a Serra dos Dormentes, hoje Serra de Porto Alegre, viram lá a Casa de Câmara e Cadeia, em Porto Alegre, onde eles foram presos, depois por onde eles desceram, e até onde eles foram assassinados. E os alunos foram junto, e ela levou uma Índia, a Índia, hoje, Lúcia Tapuia Paiacu, é isso, né, Mônica? Ela já está... Lúcia Paiacu Tabajara. Lúcia Paiacu Tabajara, na época Lúcia Tavares, para contar essa história de índio para índio, foi às covas. Então, isso foi feito no gênero narrativo, trabalhou com argumentação para ver os valores, as teses, trabalhou uma proposta de metodologia de educação como conscientização de Paulo Freire, temas geradores, as questões culturais. Então, é uma intervenção que o programa de mestrado profissional em letras está fazendo na região, articulando o ensino língua portuguesa, o vernáculo e a cultura local. Algo que tem tudo a ver. Então, é só para essa síntese aqui que a gente tem que fazer para deixar claro para aqueles que estão chegando. E, como eu disse aí, quem quiser fazer alguma pergunta, já pode se inscrevendo, já tem mais de meia hora que ela está falando, então já pode fazer as perguntas, se inscrever oralmente. Se quiserem perguntar, pode. Se quiser falar alguma coisa, pode falar também, Mônica. Eu quero... Gilton, você me escuta bem? Sim. Quem está falando agora, deixa eu só apresentar, é o professor doutor em História e do programa de pós-graduação em História da UFRN, do campus do Seridó, do campus de Caicó, e é também analista de Ciência e Tecnologia da FAPER, né? O professor, o pesquisador, doutor Tiago Torres. Com você a fala, Tiago. Então, boa noite a todos. Gilton já fez a apresentação. Mônica, parabéns pelo seu trabalho, né? Estou muito exultante, né, em ouvir a sua voz, em saber da sua intervenção, né? E eu fiz todo o meu trabalho, como você trabalha com a cultura indígena, e você é uma índia, você se identifica assim, e é assim, né? Tem um antropólogo, Eduardo Vieira Castro, que ele vai dizer que todo mundo no Brasil é índio, difícil é você encontrar quem não é. Né? E a história indígena, ela é uma história de violência. Né? A história indígena, desde o dia do contato de espanhóis na América, é uma história de violência, é uma história de massacre, é uma história de roubos e uma história de desvalorização. Né? E a nossa fala é muito sintomática porque eu fiz toda a minha carreira estudando o período colonial.
né? Eu sou especialista em história colonial do Rio Grande do Norte, né? Eu fiz a monografia, a dissertação, a tese, o pós-doutorado, e fui aluno de uma historiadora chamada Fátima Martins Lopes. Não sei se você conhece os trabalhos dela. Conheço a referência do meu trabalho. Fátima foi a minha orientadora de mestrado, né? E foi quem me iniciou na pesquisa de arquivos, né? Eu Foi sim. conheci Olavo de Medeiros Filho nos últimos anos de sua vida, né? Olavo me ensinou também a ler documentos, né? E tive uma experiência muito interessante, Mônica, que foi pesquisar no Paraguai. Eu estive em Assunção durante um período da minha vida e pesquisei a Biblioteca Nacional de Assunção e no Arquivo Nacional do Paraguai. E o Paraguai é uma nação indígena. O Paraguai é uma nação que tem o Guarani como língua, eles falam o Guarani, né? Eu cheguei a pedir para uma pessoa me ensinar como é que diz, eu amo você em Guarani. Ela achou, tudo bem, tal, não sei o quê. E eles têm essa identidade, né? A minha pergunta que eu quero te fazer, não é bem uma pergunta, mas eu quero ouvir você um pouco mais, né? É sobre essa diferença que nós temos no Brasil. Você tem o Paraguai, uma nação indígena que fala Guarani, eles têm redes sociais em Guarani, eles têm disciplina de Guarani na universidade. O brasileiro que vai fazer medicina no Paraguai, ele tem que estudar Guarani para atender paraguaios que não falam castelhano, né? Os jogadores da seleção paraguaia são proibidos pela FIFA de falar Guarani, né, em jogo, porque os árbitros não compreendem Guarani. E Antônio Cândido, né, crítico literário, Antônio Cândido, ele afirma, ele acredita que a expulsão dos padres jesuítas, né, do território da América Portuguesa foi determinante para que o português se impusesse como uma língua dominante, né? E aí, Mônica, eu não sei se a Mônica está me ouvindo, se ela ainda está na sala, se aconteceu alguma coisa com a conexão dela. Mas então, Mônica, eu queria te ouvir mais quanto a isso, né? O que é que te parece, aonde é que não a língua indígena, mas aonde é que as línguas indígenas se perderam, né? Nós temos, obviamente, uma história de massacre que não é diferente em outros pontos da América Latina, né? O povo indígena continua sendo massacrado, e aí detalhe, no sul do Chile, a democracia de extrema-direita de Pinheira prende, mata povos mapuches, são índios do sul do Chile, né? Democracias que matam índios, né? O povo mapuche do sul da Argentina tem desaparecido na democracia, né? Porque são povos que não lutam só pelo seu direito, não, lutam pelas suas terras, né? E aí, Mônica, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. O que é que te parece, né? O que é que te parece essa imposição da língua portuguesa? Onde é que as línguas indígenas se perderam no meio do caminho, né? Não considerando também essa história de... Depois, se Gilton quiser também fazer um bate-bola com a Mônica, é isso. O seu áudio está fechado, Gilton. Microfone, Gilton, está Gilton, o seu microfone está desligado. desligado. Eu não acredito que eu falei tudo isso sem estar com o microfone ligado. Diminui minha nota, bem muito, só pode ser. Eu quero dizer que, como mediador, eu tenho a responsabilidade de juntar as perguntas aqui, então eu quero acrescentar, Tiago, só algumas perguntas que eu anotei aqui para a Mônica, porque quando ela for responder a sua, ela responde pelo menos mais duas questões ou três que estão postas aqui. Deixa eu colocar pelo menos umas três aqui para ela. Está me ouvindo, Mônica? Mônica? Mônica?
Eu acho que caiu, né? A conexão Não, de Mônica. ela está com o microfone também fechado, por isso. A gente que está mediando não pode desligar. A gente desliga o microfone porque para evitar barulho e às vezes acontece isso. Enquanto vi que alguém olhando aí, quando ela ligar o microfone, as pessoas estão fazendo muitas questões aqui sobre a cultura local e essa temática, levantando temáticas como de minorias, questões de gênero, questões. Deixa eu olhar aqui. O João Paulo Matos fala das questões culturais locais e fala também da violência, das desigualdades dentro do local. Sim, João Paulo, eu vou adiantando alguns pontos até Mônica chegar. Se Cris estiver me ouvindo aqui, tente ir pelo WhatsApp de Mônica. Estou aqui. Oba, então cheguei. Foi um probleminha mesmo aqui na rede, mas aí eu liguei o celular e deu certo. Eu ouvi a pergunta do rapaz e estou ouvindo você dizer que tem mais 2 perguntas. Olha aí. Então tá, já. Deixa eu ler aqui as perguntas, Mônica, para você. A primeira é de João Paulo Matos, Mônica, que ele pergunta, que destaca, né, a sua colocação sobre a cultura indígena e que ela pode ser refletida para as questões culturas locais em outros contextos, certo? Como violência, desigualdade. Se você puder responder isso, ele pergunta que você comente sobre. Natália Vale diz assim: Gilton, meu desejo era trabalhar numa perspectiva da cultura local, mas infelizmente, eu acho que essa era para mim. Não consegui orientador com essa visão. Minha cidade tem uma riqueza cultural rica. Eu acho que aí, Natália, você mesma pode falar um pouco para a gente tirar aí 1 minuto ou 2. As pessoas podem falar, elas mesmas aí pegar, já que é o intervalo, né, acadêmico. Aldair, abandonou-me meu moço. Não, Aldair, abandonei não, mas você já entra no programa como professor, sem ter tempo para dar conta do todo, mas eu sei do seu trabalho sério, não é pergunta não. Núbia Cristina fala da grandiosidade do trabalho de Mônica e que acompanhou o esforço e a seriedade do trabalho para a comunidade e para o Estado. E pronto, eram essas primeiras 3 questões que eu trouxe para você, Mônica, para você comentar, ok? Qualquer coisa eu estou aqui à sua disposição. E você ouviu a questão posta por Tiago sobre as línguas indígenas, ele usou o termo se perdido. E aí eu não sei se você concorda com esse termo ou se vai dar outra concepção ou explicar. Aí é com você. Ok. Doutor Tiago, não é? Tiago Torres, estou vendo aqui o nome. Quando a gente vai pesquisar a história do índio no Brasil, a gente se depara com um mundo de tanta atrocidade que nós ficamos até com medo. Nós vamos entender o medo, né? Eu vou dar um exemplo para você de uma pessoa daqui de Apodi, uma mulher do campo, né? Quando Lúcia Tavares, na época, ela fez uma pesquisa de campo, ela não é estudiosa, ela não tem nem terminou o ginásio, né, como a gente falava antigamente, mas ela fez uma pesquisa de campo, ela visitou todas as comunidades rurais de Apodi e ela catalogou as famílias que tinham memórias indígenas, que tinham uma história, que tinham um relato, né, de pertencimento da origem indígena. E em uma certa senhora, ela chegou e perguntou, aí ela diz assim, a gente tem esse depoimento gravado no Centro Histórico, ela diz assim, o povo daqui diz assim, vá, bichinha, dizer que você é índia, que vem lhe carregar, não é? Aí a gente começa a compreender como eram as coisas, né? Na época dos nossos bisavós, né? Dos nossos antepassados indígenas. Se você era índio, era carregado. Né? Aquela coisa de
apego a casco de cavalo, né? E essas atitudes do branco com o índio, elas tinham uma finalidade, que era tomar a terra, né? Era tomar a terra. Pode ser que hoje a gente veja, por exemplo, que aqui em Apodi, e não é assim, a gente sabe que Apodi é uma capital da água, né? É uma cidade que tem muita água, e por isso que os colonizadores, eles se instalaram aqui, porque eles viram água, eles viram possibilidade de implantar o projeto deles, né, de colonização, e para que esse projeto desse certo, eles fizeram muita coisa, inclusive extirpar as línguas, né? Eles proibiram até a procriação dos indígenas, né? Porque eles obrigaram a indígenas a se casar com não indígenas para evitar, né? Para acabar mesmo, eles queriam acabar com a espécie. Então, acabar com a língua foi o primeiro passo, né? Extirpar a língua, extinguir todas as línguas, porque eles acreditavam que com isso eles estavam também extinguindo o índio, né? Eles não queriam deixar nenhuma marca do índio, embora muitos tenham ficado, inclusive em Apodi mesmo. A gente tem um fato, né, registrado por Nonato Mota e por outros cronistas, historiadores, que em 1771, cerca de 1.000 índios foram acorrentados, né, no patamar da igreja, aqui em Apodi, né, porque a paróquia de Apodi, a paróquia de São João Batista e Nossa Senhora da Conceição, e era o nome da missão, Missão de São João Batista, dos jesuítas. Eles amarraram esses índios, depois que terminaram de construir a igreja, amarraram esses índios e levaram para Porto Alegre para aldeamento lá. Mas aqui ficaram índios, não foram todos. Só que os que ficaram aqui já estavam, entre aspas, domesticados, né? Já trabalhavam para eles, já eram escravizados, já falavam o português, né? Já estavam amansados, como eles dizem. Então, essa forma de amansar, de domesticar, que eles chamavam, era o que se fazia, não é? Extinguir a língua, extinguir os costumes, extinguir o casamento entre índios, extinguir a religião, né? A ideia de que o índio comia gente não tem nada a ver, né? Eles tinham realmente um ritual que experimentavam a carne humana, mas era um ritual religioso, e que eles conseguiram transformar isso em uma ideia de canibalismo, né? Então, tudo isso foi feito para que o índio deixasse de existir. O silenciamento do povo indígena, a morte em vida do povo indígena. E a gente vê que até hoje, quem não quer ser, porque ainda está na sua mente a ideia de que alguém vai lhe fazer algum mal, porque você diz que é indígena. E existe, sim, o preconceito, né? As pessoas dizem que você é mentiroso, você é mentirosa, isso não existe, né? Muitas pessoas dizem isso com Lúcia, mais com Lúcia do que comigo, né? E o que a gente vê é isso, né? O silenciamento. O massacre de 1825 em Porto Alegre foi uma forma de separar a história, né? Foi um fato que silenciou por mais de 100 anos, né? Por quase 200 anos, 190 e poucos anos. O indígena da Ribeira do Apodi, o indígena Paiacu. O indígena veio falar após Lúcia Paiacu Tabajara aparecer.
Mas até então, nós sabíamos que éramos indígenas. Eu sabia, desde criança, porque o meu pai nunca me negou essa história. Outras famílias de Apodi também tinham a história. Inclusive, quando a gente vai se auto-identificando, a gente vai se descobrindo que éramos todos de uma família só. Ah, fulano é meu primo. Ah, é isso, é irmão do meu pai, do meu avô, porque éramos todos tínhamos o mesmo parentesco. A gente vai se descobrindo. Mas a gente não dizia a ninguém. Porque se a gente dissesse isso a alguém, a gente sofria preconceito, discriminação, então era melhor ficar calado. Né? A gente veio falar a partir de 2013, quando Lúcia conseguiu juntar algumas famílias, não foram todas, né? Algumas famílias, e a gente começou a recontar a história através de uma associação, começou a lutar, e Lúcia começou a querer, né? Começou a juntar artefatos indígenas, é por isso que está sendo construído o museu, porque ela tem muitas peças que eram guardadas em casas de famílias indígenas, né? Peças antigas, peças líticas, que eram guardadas por famílias de indígenas e que foram doadas hoje para o Museu do Índio. Essas mesmas famílias, né, que se auto-identificam foram quem doaram as peças para ela. Então, tudo era feito para extinguir, para que se pensasse que o índio foi extinto mesmo da região. E o Viveiro Passos, né, que você diz, o antropólogo, ele é referência do meu trabalho. Fátima Martins Lopes é referência do meu trabalho. E outros que foram orientandos dela, como Tiago Dias, de Porto Alegre, né? Ele é referência do meu trabalho, porque ele conta a história de Porto Alegre e eu me baseio muito nele, né? E outros historiadores, o Olavo de Medeiros Filhos também. Helder Macedo. Helder Alexandre Macedo, lá de Caicó, da UFRN, né? Todos eles são referência do meu trabalho, além do Nonato Mota, que era um cronista, jornalista de Apodi. Ele conseguiu fazer um registro, né, pesquisando documentos, e eu tenho o manuscrito dele em PDF, aí eu me baseei muito pela história que ele conta, não é, nesse manuscrito, e que já está também citada em outros trabalhos, até de Fátima Martins Lopes, né? Ô, Mônica, deixa eu fazer um registro aqui, senão eu apanho do pessoal que está aqui na sala, tem muitos elogios ao seu trabalho. Eu estou aprendendo ainda essa história de mediar, viu, Cris? Eu aceitei que, como Krishna diz, vamos fazer... Fora, Cris, o que a gente não souber, a gente aprende fazendo. Nós gostamos de discutir ensino de língua e cultura local, é sempre uma coisa apaixonante. Daqui a pouco você responde outra, deixa eu só fazer uns comentários aqui e registrar a dimensão da importância do seu trabalho, e para quem vai nos ouvir depois, sobretudo, que não está lendo esse chat, é que isso repercute em diversas outras temáticas da cultura local. E isso aqui é bom porque lembra um pouco, Mônica, quando a gente está nos encontros de orientação, naquele seminário, que tem alguém com cultura indígena, outro com cultura cigana, outro com cultura negra, outro com cultura rural. E aí as diferentes olhares, até pontos de vista diferentes sobre definição de cultura, de lugar, de identidade e do que é a cultura local. E esse local e universal vão se misturando. E como a importância de Paulo Freire, de uma pedagogia da libertação, de uma pedagogia que seja em benefício do oprimido, não do opressor, pode contribuir para o ensino de língua portuguesa numa perspectiva articulada à cultura local. Sobretudo para todos vocês que estão vindo, lembrando que cultura, e aqui Keila Larinto colocou muito bem, a língua é uma questão de poder, sim, Keila. E Paulo Freire, por exemplo, como professor de português e como educador, ele tinha plena clareza disso.
Ou você tem plena consciência que alfabetiza e ensina para a libertação, para conscientizar a si mesmo e ao outro, até do lugar de que está, ou você tem uma educação bancária, como ele dizia, reproduzindo os valores dominantes simplesmente por reproduzir. Karline destaque aqui que a língua é uma questão de poder, e para o projeto do colonizador, ela faz referência aí à época, é essencial que se extinguisse em uma espécie de aculturamento, Tiago, acho que eu colocava com você. Inclusive, Tiago, a própria noção de ser criado oficialmente caboclo, você sabe que isso tem uma repercussão direta em matar a identidade indígena. Exatamente. O caboclo é índio. Ele não é caboclo, ele é índio, não é? E eles inventaram esse nome para retirar a identidade do indígena e colocar uma outra que eles achavam que iria perdurar sendo outro nome que não fosse o nome indígena. Hoje... Mônica, eu queria só... Deixa eu só registrar aqui também mais um pouco. Paulo Matos fala do traço cultural e da dominação linguística e como isso aconteceu na história de Roma. Lembrar vocês que quem vai assistir essa palestra depois não vai ler esses comentários. Então é importante que eles sejam lidos para que fiquem no registro do momento do debate. Crisna Sibéria, Crisna Pereira, coordenadora aqui do programa e desse evento. Se educar é um ato político, dá visibilidade às minorias indígenas como gesto, e ela coloca isso trazendo que foi o professor Gevildo que fez essa questão, como gesto de nova leitura da história no terreno fértil da escola, sobretudo pelo viés da cultura local. É de uma grandeza ímpar, e sabendo das relações de poder que atravessam as práticas discursivas da escola como dispositivo de saber e poder, gostaria de saber se houve alguma resistência. Isso é uma pergunta, viu, Mônica? Uma resistência, queria saber se houve, quanto à nova leitura da história em construção de uma identidade indígena. Interessante, muito interessante. E qual foi o conceito de cultura que você adotou? Cultura, eu acho que ela já deixou bem claro que é a cultura de Paulo Freire, uma antropológica, mas fica com você aí, essa discussão do que ele coloca da resistência, que eu achei bem interessante aqui, essa pergunta dele. Como foi essa sua reação de resistência? E você não precisa falar só em Apodi. Olha, lembra que você atuou Apodi, Pau dos Ferros, Porto Alegre e Viçosa. Nós tivemos resistência desde o início, desde antes do trabalho, né? E a resistência ainda existe. A resistência na escola, né? Quando eu disse que ia fazer a minha pesquisa na escola que eu fiz, foi visto assim como, é bom porque dá nome à escola, mas como se o tema não tivesse muita importância, né? Na sociedade de Apodi, ainda há muita resistência de se entender a história. Muita gente não acredita. Não conto as vezes que Lúcia já teve que ir para a delegacia fazer BO de gente que diz as coisas com ela no meio da rua. Comigo ninguém diz, eu nunca ouvi, né? Mas ela que se identifica, que gosta de andar com brinco de pena, né? Que utiliza o vestuário, que faz, né, uma referência bem mais, assim, como é que eu quero dizer, mais real com a cultura indígena, ela tem sofrido muita resistência. Essa ideia dela de registrar o nome, né, de ter um registro com o nome indígena, foi justamente para desafiar isso, né, para dizer que ela não tem medo, né, de ser indígena. Eu também não tenho nem um pingo de vergonha de dizer, mas existem pessoas que têm vergonha porque sabem que vão sofrer resistência. Tem muita gente em Apodi que tem ainda medo de se identificar como indígena, a gente sabe que
Só destacar aqui o pessoal que trabalha, quem está aqui, aí, ainda temos mais de 60 pessoas, que essa questão da cultura, da identidade não dominante, ela é massacrante. Eu acho que foi Aldair que falou um pouco no início sobre essa coisa numa conversa, agora aqui já, dessa coisa de dominação, porque a gente que trabalha, por exemplo, né, Mônica, com as culturas negras, os quilombolas, como, às vezes, eu recebo orientandos, e eu fico observando que vão trabalhar com comunidades quilombolas ou negras, essas pessoas são negras, mas têm uma dificuldade muito grande em se apresentar assumindo-se negra, porque em função do poder, a opressão mesmo social contra a identidade negra. A gente teve entrevistando também os ciganos, eu e Elaine, lá em como é? Em Souza, isso mesmo. E foram mais de 3 horas de depoimento daquele grupo de Jesus, que atuou muito em Paulo dos Ferros, antes daquela questão do governo da Paraíba, e eles dizendo como tem que camuflar a identidade. Eles foram contar todo o que era ser cigano e o que é ser cigano com todos os preconceitos do Brasil. E aí é como ser nordestino. Então, muitas vezes a gente questiona as pessoas, os nordestinos que vão para São Paulo, e começam a chiar ou a negar a cultura nordestina para não sofrer, porque se continuar na resistência, apanhará muito. Assim também a gente vê com questões de homossexuais, de mulheres, todas as minorias. Todas as minorias. Sim, Então, trabalhar a cultura local é também um trabalho de resistência, como diz Paulo Freire. É sim. É um trabalho de resistência. A própria valorização do vernáculo, da cultura vernacular, de um departamento de letras vernáculo, é como se não fosse coisa interessante. Eu lembro quando a gente discute o Museu de Cultura Sertaneja, as pessoas, era para ser internacional. Sim, não há nada mais internacional do que aquele Museu de Cultura Sertaneja do campus. O que tem ali é de uma diversidade humana que extrapola qualquer país, qualquer local do mundo. Ele é da essência humana. Mas aí é o que Mônica colocou, da resistência. E eu mesmo, Mônica, ouvi muitas referências e fui duro nas respostas. A Lúcia Tavares, como era o termo que eles diziam para mim? Você acredita naquela mulher? Aí dizia um termo bem pejorativo. Aí eu dizia, aquela mulher é de uma originalidade, mas o que é que ela está ganhando? Ela está certo querendo se beneficiar, aparecer. Aí eu pergunto a você, o que é que ela está ganhando se não para se beneficiar tanto, a não ser preconceito e sofrer na cidade todinha, discriminação por isso? Vocês acham que uma pessoa, se não acreditasse numa coisa, faria disso uma bandeira de luta tão forte? Então, por exemplo, Mônica, até a gente mostrar as fotos do cemitério indígena, reconhecido, inclusive, pela população e protegido pela população lá de Viçosa. As pessoas não acreditam no massacre, só para você ter uma ideia. Então, é só para as pessoas entenderem aí esse contexto. Alguém mais? A pergunta de Tiago, ele ainda está aí? Estou, Mônica, estou aqui sim. Estou lhe ouvindo. Você queria perguntar ou falar, sei lá? Eu queria só fazer uma consideração que eu acho que para você é extremamente relevante e importante. Eu faço, durante muito tempo eu estudei o abandono de crianças recém-nascidas no período colonial, especificamente no litoral da capitania do Rio Grande do Norte, na transição do século XVIII para o século XIX. No doutorado, eu li mais de 11 mil documentos de batismo, né, porque os documentos de batismo, eles eram a grande referência que anunciava o abandono do recém-nascido, era o exposto, o enjeitado. Né? Mônica, eu não encontrei uma criança indígena abandonada. Repito, uma criança indígena abandonada. E aí, eu faço parte de um grupo de história social que estuda a mesma coisa em várias partes do Brasil, em temporalidades diferentes. E o que é mais interessante, a cultura do abandono, porque isso é uma cultura, a cultura do abandono da cria, do recém-nascido, chegou aqui com as caravelas. Quem traz esse fenômeno, o fenômeno social do abandono de recém-nascidos, são os espanhóis, são os portugueses.
O povo indígena, na sua grande variedade, né, não abandonava os seus filhos. Não era algo da cultura indígena. Eu acho eu acho bem importante, né, fazer essa consideração diante das suas pesquisas, a importância da sua pesquisa. E outra coisa, Mônica, que é sabedora, acredito que você seja sabedora disso e outras pessoas também, para o trauma dos latifundiários do Rio Grande do Norte, para os sesmeiros do Rio Grande do Norte, a gente sabe que o povo indígena ele foi massacrado, ele foi escravizado em nome da grilagem de terra, né, das Seis Marias do Sertão, né? O Rio Grande do Norte só tem um nobre. Bom destacar, Tiago, que na nossa região, as Seis Marias, você é estudioso dessa época, aí eu falo do final do século XVII, início do século XVIII, as Seis Marias e a grilagem de terra marcou o desenvolvimento, sobretudo de Pau dos Ferros, Apodi, aquela região toda ali. Aqui onde eu moro, eu moro num bairro que é às margens da lagoa, né? O primeiro grande bairro do Apodi, porque é chamado de Malvinas, né? Porque foi aqui que surgiu o Apodi e que estavam as tabas, né, dos Paiacu do Apodi, e que foram invadidas. Depois elas não foram invadidas. Inicialmente eles chegaram de mansinho, conquistaram os índios, conversaram e tudo. Depois, como o projeto deles era para a pecuária, não é, a criação de animais, eles foram instalando os currais e quando começaram a jogar os animais dentro da lagoa e a sujar tudo, os índios não gostaram. E foi daí que começou as brigas, os conflitos. Foi justamente por conta da sujeira, né, ambiental. Eles não gostaram e começaram a briga com os brancos. E até a década de 80, aqui em Apodi, né, como forma de símbolo, né, que da existência disso, né, de exemplo, e que se torna isso verdadeiro, a gente tinha os currais aqui no bairro onde eu moro, né. As casas foram construídas no governo de Vilma de Farias, quando ela fez um projeto de conjuntos habitacionais para as populações carentes, e nesses currais foram derrubados e construído um conjunto habitacional. Mas os currais, ainda existe resquício deles em outras partes aqui do bairro, né, dos currais. Então, era uma forma deles quererem realmente se apossar, retirar o povo, né, que já vivia na terra, expulsá-los, né, e fazer o que eles quisessem. E o interessante... Eu quero aqui, para ver se... falta 4 minutos para as 20h40, vamos terminar às 20h40, a gente começou mais ou menos 19h16, 19h15, daria 1h30, 1h e pouco. Dá para a gente ir até os 45, digamos assim, para ficar 1h30. Uma última colocação é que o único nobre da história do Rio Grande do Norte, não há nobre no Rio Grande do Norte, né? Não há fazendeiro com título de nobreza no Rio Grande do Norte. Não. Só existe um nobre no Rio Grande do Norte, chama-se Antônio Felipe Camarão, né? É a única liderança indígena, né, que recebeu o título, né, do Ato de Cristo, né, da União Ibérica, né? Nós temos para o trauma dos sesmeiros e fazendeiros da elite norte-rio-grandense, nós só temos um nobre na história do Rio Grande do Norte, que é Felipe Camarão. Mônica pode confirmar isso. Sim. Obrigado, Gildo. Certo. Tiago, eu quero só dizer a você, quando eu fico puxando assim, outras conversas para o chat, é porque, como tem muita conversa assim, eu fico me perdendo, eu tenho medo de eu não dar vozes aos outros. Então, não é querer cortar. Essa é a função do mediador, não fique tranquilo. Sou apaixonado por essa discussão que você traz e pela sua sabedoria, mas é porque eu tenho que ler o que está aqui nas laterais da tela. E tem aqui, dá voz ao que não está, por alguma opção não quis usar a voz. Joacir Rocha, por exemplo,
ele é egresso do Profiletras, e ele é negro, desse como você é indie resistente, e a gente é sertanejo resistente, ele também o é, lá em Pereira, no Ceará. É um poeta, escritor e professor, e também adora cantoria, que é uma coisa que nos une muito, e a poesia popular. E ele escreveu aqui, a gente já conhece um pouco desse poema dele, aqui para vocês, quando a gente está falando da resistência, quando você falava, Mônica, do sofrimento ser indígena e do que é sofrer ainda, se assumir, sobretudo se colocar a identidade indígena, roupa, estilo, alguma coisa. Ele diz assim, não há mais pelourinho lá na praça, mas se o sangue africano as ruas encarde. Na fogueira do ódio o negro arde, e os carrascos sorriem, vendo a fumaça. Os castigos brutais à nossa raça já vem desde a colonização. Quando um preto reage à opressão, alguém mata com fria covardia. A Lei Áurea não trouxe a garantia que findasse de fato a escravidão. A Lei Áurea, meu povo, não socorre nosso negro tangido para a favela. Sei que a escravidão deixou sequela e por motivos banais o negro morre. No Brasil, alguma coisa cortou aqui do poema dele. No Brasil, vive o negro sem cartaz, por vontade cruel da raça, entre aspas, pura, e persiste a simbólica ferradura, pelourinho, chicote e capataz, sem tratar nossos negros como iguais. Mente um branco falando em ascensão, uma negra se queima no fogão, empregada de classe que judia. A Lei Áurea não trouxe a garantia que findasse de fato a escravidão. Negro ocupa o grupo dos sem-tetos e na miséria profunda se destaca. Do passado grotesco que faz nhaca, certamente se tem algum. Não é raro ver negro analfabeto. E aí ele Mas é raro. Não. É só para destacar aqui, Mônica, como o seu trabalho com a cultura local e desperta também outras identidades, outras resistências, outras coisas que outras Gilton, nossa cultura. Gilton e Mônica, só uma pequena fala. Primeiro eu perdi uma parte aí do debate, rapaz. Eu gosto muito desses debates. Mas eu mandei no seu WhatsApp, Gilton, o poema completo. Ah, então peraí. Certo? Eu mandei no seu WhatsApp. Achei. Mas pode falar, Francisco. Pode falar, Joaci. Não, eu disse diga. Assim, precisa ser muito livre para assumir determinadas identidades, né? É uma guerra constante que eu venho travando para falar do negro, né? Para falar da opressão ao povo negro, para escrever, para colocar alguns sentimentos, não de revolta, mas de denúncia e de protesto. É isso, né? E assim, eu precisei me livrar de determinadas algemas para poder começar a debater sobre esse tema. Inclusive, eu tenho levado para a sala de aula a escritora Conceição Evaristo, né, que tem se destacado muito, e muitas pessoas até desconhecem. Quem é essa Conceição, né? Porque, na verdade, a gente vê pouco negro se destacando como intelectual, né? Porque a raça mais poderosa faz questão de encobrir a qualidade desse. E é meu compromisso, né? Primeiro por questão de justiça, né? E primeiro por assumir essa identidade negra, como você falou. Eu só quero dizer a honra aqui a todos os presentes que Joaci e Mônica são dois escritores, dois poetas respeitadíssimos na área de literatura e de cultura, e que poderia trazer você também, Mônica, um dos seus poemas, viu, aqui. Eu vou ler agora o poema completo do Joaci, que diz muito da importância de entender a cultura, a identidade local, a sua própria cultura. E Joaci, ao falar da identidade dele, ele fala da essência do que é freiriano também. Entender a si mesmo, a consciência de si mesmo, para poder buscar a consciência do mundo.
e o vernáculo, a língua, como esse espaço. Deixa eu ler o poema agora sem cortar. Não há mais pelourinho lá na praça, mas se o negro africano na rua encarde. Na fogueira do ódio o negro arde e os carrascos sorriem vendo a fumaça. Os castigos brutais à nossa raça já vem desde a colonização. Quando um preto reage à opressão, alguém mata com fria covardia. Eu peço que desligue os microfones aí. A Lei Áurea não trouxe a garantia que findasse de fato a escuridão, a escravidão. A Lei Áurea, meu povo, não socorre nosso negro tangido pela favela, para a favela. Sei que a escravidão deixou sequela e por motivos banais o negro morre. No Brasil, o preconceito ainda corre, a senzala moderna nesse chão. Lá na fábrica, onde um branco é o patrão, quem é negro trabalha com vigia. A Lei Áurea não trouxe a garantia que findasse de fato a escravidão. No Brasil, vive o negro sem cartaz, por vontade cruel da raça pura, e persiste a simbólica ferradura, pelourinho, chicote e capataz. Sem tratar nossos negros como iguais, mente um branco falando em ascensão. Uma negra se queima no fogão, empregada de classe que judia. A Lei Áurea não trouxe a garantia que findasse de fato a escravidão. Negro ocupa o grupo dos sem-teto e na miséria profunda se destaca. Do passado grotesco traz nhaca, certamente se tem algum exceto. Não é raro ver negro analfabético, não é raro ver-se um cirurgião, mas se é raro ver-se um cirurgião. Um reflexo da discriminação que a classe opressora sentencia. A Lei Áurea não trouxe a garantia que findasse de fato a escravidão. Vejo o negro penando por aqui, com a carga pesando no meu lombo, no seu lombo. Na cidade moderna, o quilombo. Talvez falte a voz de outro zumbi. E para fazer justiça eu decidi escavar procurando informação, evitando uma vil reprodução que acabou-se corrente e tirania. A Lei Áurea não trouxe a garantia que findasse de fato a escravidão. Parabéns, Joaci Rocha, e é encantador porque, pelo conteúdo, não vou comentar o poema, mas eu sou apaixonado por esse poema. Aí eu devolvo a palavra para Mônica, e se alguém quiser usar o microfone, lembre que isso é um intervalo. É só pedir a palavra aí e entrar para conversar. Eu estou aqui à disposição, né, para quem quiser fazer alguma pergunta, porque a minha fala agora se resume a isso, né? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, como eu fiz a intervenção, como foi feita, de que forma, eu estou à disposição para responder. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Natália Vale, com a voz. Pode falar, Natália. Assim, eu gostaria de parabenizar, eu li o seu trabalho, eu sou aluna da turma 6 do Prof. Letras, e li uma parte do seu trabalho, um trabalho muito rico, é uma temática que sempre me interessou. Eu sou da cidade de Nazarezinho, na Paraíba, do estado da Paraíba, e a minha cidade tem, assim, um aporte muito rico de cultura, né? E eu vejo, assim, quando o professor ele trata desse poema na sala de aula, o quanto isso é rico. Minha luta diária aqui na minha cidade é justamente essa também, de trazer para a escola essa temática. Só que a história da minha cidade está voltada à questão do cangaço. Pessoas que fizeram parte do cangaço. A minha cidade tem até um livro que foi publicado, o nome do livro é Vingança Não. É uma história muito linda culturalmente, a história do livro. A família da minha cidade, que viveu esse período, até hoje nós temos aqui, mas são pessoas que não deixam a gente adentrar nessa temática, infelizmente, né? Eu acho a questão, assim, do medo, como você coloca, né? O medo de se expor, o medo de expor a família. E a gente luta muito, assim, porque é uma pena que os jovens
não têm um acesso, não têm um incentivo de conhecer mais a história do seu próprio município por causa desse medo que a família tem. Não querem expor a história. Mas a história está no livro, né? A gente trabalha com livro, mas, infelizmente, esse contato direto com a família, eles não gostam muito. Eu acho que porque eles sofreram muito nesse período. Mas parabéns. É um assunto muito, muito rico para nós, para os alunos, né, terem acesso a essa cultura local, essa essência. A essência deles, né, é a nossa essência. E eu fico muito feliz por seu trabalho, né, por ter caminhado e até hoje caminha com as nossas leituras, e espero que você continue, né, brilhando como você é. Parabéns. Obrigado, Natália. Mônica, contigo. Gilton, Eu agradeço, né, a Natália pela participação e agradeço por ela ter lido parte do meu trabalho. Oi. É realmente um tema, um tema, como é que eu quero dizer, que estimula a curiosidade de saber. Embora muitas pessoas, às vezes, não queiram ler para não saber. A resistência é tão grande que tem gente que não quer ler o trabalho para não saber, para poder não se convencer de que realmente aquilo ali é o que é mais próximo do real, né? Quer continuar com a história que foi contada pelo Branco, da mesma forma que ele contou, encobrindo todos os detalhes. Pessoal, quando a gente discute cultura local, vocês devem ter observado sempre que há essas reticências, que essas críticas que são feitas aos grupos, às minorias, são feitas também ao nosso grupo. A gente brinca muito isso, Mônica sabe, e aqui eu estou vendo uma dezena de pessoas, pessoal, eu não vou citar o nome de vocês para não ser injusto, certo? Vou citar o nome só de algumas pessoas que escreveram mensagem para a Mônica. Mônica, o ideal é que você copie aí bem rapidinho, você não pode olhar agora o chat, e copie e cole aí em alguma coisa, porque quando sair se perde, para você ver algumas mensagens que foram feitas para você, certo? Que quem trabalha também com a cultura local, seja qual for, sofre também um pouco essa resistência. Então, em algum momento, passam a ser desvalorizados. Em compensação, ganham a outra valorização, um respeito da sociedade, um respeito do território, um respeito da academia. Trabalhos como esse de Mônica, que eu vou olhar quem está na sala, que aí eu cito dos trabalhos da sala que eu conheço. Ana Rosa, que está aqui, que fez com Iracema, lá em Fortaleza. Alda Clécia, que fez com Riacho de Santana. Carlos Alves, com as comunidades lá do Iraúna, das Benzedeiras, das Verdadeiras Heróis. Corrinha, lá com as comunidades, com a história da massacre de Francisca de Assis, certo? Edione trabalha com as mães da microcefalia, as mães das crianças que sofrem da microcefalia. Que olhar mais quem trabalhou com a gente na perspectiva da cultura local. Gemerson vai trabalhar agora com a comunidade quilombola. Cássia, deixa eu olhar aqui. Eu não estou conseguindo mais ler. Se vocês observaram, eu fico perdendo a vista e trocando as coisas, porque eu estou precisando de óculos, mas a pandemia não me deixou. Tem aqui Rosa, também trabalhou, Marília, Leidiana, Wagner, que também trabalha lá em Porto Alegre, e muitos outros aqui que estão. Todas essas pessoas, ao trabalharem com a cultura local, elas têm essa resistência. Agora, tem também uma coisa positiva, que a pesquisa, o trabalho, o ensino de língua, ele extrapola a comunidade, ele extrapola a sala de aula, ele extrapola o texto pelo texto, a redação pela redação. E o Prof. Letras passa a ser também um programa de mestrado, de formação e serviço, que ajuda a conscientização e a evolução da própria civilização, do próprio ser humano. Então, Krishna, eu acho que é com você que deve falar alguma coisa aqui para encerrar, e se alguém aqui quiser falar ou escreveu alguma coisa e eu não vi, e você já me conhece, sabe que eu não sou bom nesses rituais de formais,
fiquem à vontade para pegar aí a voz e dizer alguma coisa rápida, se quiser. Sabemos que estamos... já passamos um pouquinho do tempo, mas podemos passar alguns minutos. Carlos está falando aqui que quando montou a intervenção dele, Carlos fez um senhor trabalho. Um dia você precisa trazer, a gente vê todos eles aqui, me propus se o aluno iria aceitar a temática, propus de como levar isso para a sala de aula. Como os alunos, quando montei a intervenção, me preocupei muito, ele está dizendo, como os alunos reagiram à temática, a princípio, na sala de aula. Porque não é assim. O Carlos tocou uma coisa muito, muito séria, porque a comunidade tem mais negros, ou a comunidade tem mais trabalhadores rurais, ou a comunidade tem mais indígenas, que automaticamente essas pessoas se definem. É uma questão, a opressão é tão forte que as pessoas muitas vezes optam por pagar sua própria identidade. Krishna, é contigo? Oi, estão me ouvindo? Estamos. Sim. Bom, então é só para agradecer mesmo a Gilton mais uma vez, a Mônica e a todos que estiveram presentes, né? Até ainda estamos com 54 pessoas na sala, então isso revela a importância do debate, a importância da discussão e a necessidade de cada vez mais a gente poder ter esses momentos. Então, minha fala é mais de gratidão mesmo e espero contar com a participação de vocês nos próximos. Queria registrar também a presença aqui, Gilton não falou, mas tinha o professor Miguel, o professor Ananias, a professora Lúcia, os professores do Prof. Letras, então, que estavam, acho que tinham outros, acho que talvez não tenha visto, mas tinham outros, então quero agradecer a presença e a participação, né, geral de alunos, seja da primeira turma até a sexta turma. Por exemplo, Natália, que falou agora, é aluna da turma atual, orientanda do professor Marcos. Então, muito obrigada em nome de Natália, agradeço a todos que estiveram presentes durante esse momento e já convido para o próximo, né? Já fiz uma chamada aí para a Lúcia, né? Para o próximo a gente ver, articular aí para esse momento com os orientandos da professora Lúcia. E espero que possamos, né, continuar cada vez mais incentivando essa questão da cultura local, né, da representatividade, e que isso esteja mais presente nas nossas escolas. Né? Acho que, não sei quem, alguém falou aí que o Prof. Letras é resistência. Nós somos resistência, acho que vivemos na resistência. Né? Então, só agradecer. Lúcia já está dizendo aqui que vai dar certo, então... O som de Krishna parece que deu problema, não foi? Mais uma vez, obrigado. Pessoal aí que eu não tinha falado, é porque eu não tinha visto direito. Agora que eu estou vendo, eu estou olhando aqui, eu estava procurando os orientandos, Lúcia está aqui, outros professores, Rosa, eu já disse, Miguel, eu cheguei a ver ou um comentário ou imagem de Miguel, Ananias, também conosco. Então, é muito importante, obrigado aí pela presença de cada um de vocês. Estou vendo aqui também Helena Fernandes, da FAPERN, que é também professora de Educação Básica, que está aqui conosco, e muitos outros, egressos do Prof. Letras. Eu acho que o interessante, eu sei que vocês devem estar pensando assim, ora, eu fiz isso, eu quero fazer isso, porque quando a gente vê no Prof. Letras, cada uma pesquisa, pessoal, traz essa dimensão à prática, então ela é única na temática, na abordagem. E então vocês se sintam representados e a gente pode pensar outros debates nesse sentido e nos colocamos à disposição de vocês também para isso, ok? Para fazer essa discussão. Krishna saiu dela, está com um problema lá, se alguém quiser fazer alguma intervenção, fique à vontade aqui, porque eu vou dar um tempozinho, possa ser que ela volte, senão a gente encerra. Eu queria só registrar, não é, que os trabalhos do próprio Prof. Letras também me inspiraram, né? O trabalho de Francinilda, o trabalho de Núpia e o trabalho de Ana Paula, eles são citados, né, no estado da arte da minha pesquisa, e me inspiraram muito, até pela questão teórica, não é, da argumentação. Foram trabalhos que já eram do Prof. Letras e que são referências
para o meu trabalho com a questão da cultura local, né? Da introdução da cultura local no ensino de português. Gente, minha internet caiu, não foi? Eu vi. Márcia, um Ai, momentinho, Cris, né? Eu devolvo já. Márcia, tá. você está querendo falar, Márcia? Você ligou? Pode falar, Márcia. Ah, tá. A pergunta que eu ia fazer, a Mônica já respondeu. Em primeiro lugar, boa noite. Meu nome é Márcia. Eu sou de Araguari, Minas Gerais, do Triângulo Mineiro. E eu sou aluna da turma 6 do Prof. Letras, na Universidade Federal de Uberlândia. E eu achei o trabalho da Mônica riquíssimo, né? Porque é um trabalho de pesquisa histórica, geográfica e de cultura local, como vocês enfatizaram também. Mas o letramento dos alunos, né? Vocês trabalharam a cultura local para letrar esses alunos. Eu sei que eles nunca não sejam os mesmos mais, né? Cresceram com essa pesquisa riquíssima que a Mônica fez e tantas outras que foram citadas aí, como o cordel, né? Que infelizmente ainda é uma literatura não muito estudada no Brasil, né? E todas essas produções literárias citadas na BNCC, infelizmente, ainda enfrentam-se uma resistência, né? Como o próprio Prof. Letras, né? É resistência, eu acho. Acho que a gente resiste a muita coisa na escola no momento de desenvolver as intervenções. Mas eu fiquei encantada com a iniciativa de vocês, tá? Amei. Muito obrigada por ter me dado essa oportunidade de participar e de aprender tanto hoje, viu? Muito obrigada. A gente que agradece a sua participação, Márcia, e é bom saber que o Prof. Letra está integrando regiões e bem distante. Eu conheço a sua região, eu tive aí, fui um evento aí do Fale, eu acho, lá em Uberaba, desse Uberlândia. Sou muito amigo do professor Assi Karvoski, não sei se você conhece, ele foi pro-reitor daquela federal de Uberaba, do Triângulo Mineiro, da UFT, uma coisa assim. Então, espero que você tenha. Quando houver atividades lá também desse tipo, nos avise, certo? Eu mando nas internets para isso aqui do Rio Grande do Norte e para outros. Mais alguém que olha que foi encantador a voz aí da mestranda Márcia. Se alguém quiser falar, gente, fique, a gente pode estender alguma coisa para ver, muito importante. Antes de eu devolver para a Cristina. Francinilda, você saiu, voltou, foi citada aqui, viu, Francinilda? Eu estou vendo agora no trabalho. Lúcia, que é a voz, eu estou vendo. Contigo, Lúcia. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Fiquei muito contente, Mônica, com o seu trabalho. Muitos parabéns aí. Eu tenho muito orgulho dessa turma aí, principalmente essa turma que eu fiquei mais próxima, né? Nas primeiras gestões do Prof. Letras. Acompanhar o trabalho de Mônica, de Francinilda, de Núbia, de tantos outros aí, com o trabalho nas comunidades, né? A gente fica assim com aquela memória de lembrar como foi esse processo, como vocês fizeram diferença no curso. Então, muitos parabéns, Mônica. E continue, viu? Corra para o doutorado, está na hora. Está meio-dia, como diz o Matuto. A gente agradece. Eu penso sim no doutorado, né? Vivo pensando nisso, mas agora mesmo não dá para mim, não. Nós temos que publicar umas coisas lá ainda. Sim. Temos que publicar um monte de coisa ainda para poder ir para o doutorado. Obrigado. Estágio, boa noite, viu? Parabéns aí pela atividade, professora Cristina. Gostei muito. Dando uma nova cara para o Prof. Letras. Precisa de se reinventar mesmo. Muito bem. Vamos inaugurar o canal do YouTube, viu, Cristina? Porque essas salas fechadas, né? Vamos criar um canal aberto. Verdade. Valeu, boa noite. Boa noite. Obrigado, professora Lúcia.
Mais alguém quer alguma voz? Alguma fala? Então... A litosfera é a dinâmica do relevo. Terra. Vamos aqui, então, a palavra com a professora Krishna. Mais uma vez, muito obrigado a cada um de vocês, pessoal, muito obrigado mesmo. Eu já encerro aqui a minha participação como mediador, e perdão aí se eu não fiz as citações, as referências direito. Como mediador, sou um professor de linguística, e já devolvo a palavra à coordenadora do programa para fazer suas palavras finais. Mônica, você já encerrou sua palavra? Agora, eu gostaria de agradecer a Krishna, não é? A Gilton, pelo convite, e a todos vocês que participaram, que fizeram perguntas, né, que me parabenizaram, mas o meu trabalho, ele não é o final, certo? Ele ainda está no caminho. Eu pretendo, sim, fazer doutorado e continuar com a pesquisa na mesma temática. Não sei se vai ser com Gilton, orientador, não sei. Mas a gente pretende, sim, dar continuidade à pesquisa e talvez, né, assim como eu sou a primeira indígena mestre do Rio Grande do Norte, eu possa ser também a primeira indígena doutora, né, do Rio Grande do Norte. Que coisa bonita. Aqui nós temos também Rosa Leite, que vai trabalhar com a cultura local no mestrado e doutorado. Primeira doutora agora trabalhou com a Pau dos Ferros, está na sala, quietinha por lá. Se eu não oferecer vaga, com certeza ela Desligar. Cristina? Passar. Oi, Gilton. Eu não vou ligar a câmera porque minha internet está muito ruim para ver se não cai novamente, certo? Mas eu só quero agradecer mais uma vez a participação de todos, a disponibilidade de Gilton e Mônica por aceitarem, por caminharem junto comigo nesse sentido. Agradecer a participação dos professores do Profiletras, aqui em nome da professora Lúcia, que esteve presente, e os demais que estiveram. Aos alunos, né? Eu não sei, a minha fala, não sei nem onde foi cortada naquela outra vez, mas em nome de Natália, que aqui falou, da sexta turma, então agradeço aos demais, vi muita gente das outras turmas, acho que Gilton conhece muito mais do que eu, mas só deixar registrado que da minha satisfação e alegria em todos estarem aqui presentes, então foi um momento bem significativo, né? E que espero depois fazermos outros momentos, e agora com a professora Lúcia, vai vir Socorro Maia, o professor Ananias, o professor Marcos Nonato, e todos a professora Rosângela, Bernardino, enfim, todos os professores do Profiletras que fazem parte, e esperamos contar com a participação de vocês nesses outros momentos, e com certeza vamos divulgar. Para isso, eu vou fazer igual o povo que faz nas lives. Curtam e compartilhem a página do Profiletras no Instagram, né? Agradeço demais, porque lá é onde vai ser esse canal. Lúcia, deixa eu ir uma coisa de cada vez, né? Deixa eu primeiro fortalecer o Instagram, a gente vai ver se abre, porque assim, é uma caminhada. Todo mundo sabe que isso é um processo bem, bem complicado, mas eu espero que a gente possa fortalecer cada vez mais, e agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, de aprender muito, de compartilhar experiências. Então, Krishna, só para encerrar, o que Lúcia está propondo, ela pode te ajudar. Não sai do chat do Google Meet, não. Mesmo porque a sala assim no Google Meet é boa, porque permite falar tudo. Ela consegue jogar isso no YouTube e no Instagram, viu? E você põe ela mesma para cuidar dessa parte. A gente então continua nessa sala. Então vai ser ótimo, porque o próximo a gente já coloca ela, e ela já ajuda a fazer esse negócio todinho, mexer com esse monte de gente, né? Esse monte de gente que pode participar. Então é isso, pessoal. Muito obrigada mesmo, estou muito feliz. Já são 9h07, então tchau. E vamos. Tchau. Boa noite, pessoal. Muito obrigado. Tchau.